Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2015, domingo. O número do verbete é 3.292. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 10 máximos. O título do verbete é Linguagem Dogmática. A especialidade, Autoconscienciometrologia. Quem redigiu o verbete é o professor Gilderley Colares. Quantos verbetes você já escreveu? O segundo. Esse é o segundo verbete. Então, o professor Gilderley é graduado em Turismo e Hotelaria. Ele é brasileiro, nasceu aqui em Foz do Iguaçu, é voluntário da Conscienciologia de novembro de 2006 a fevereiro de 2008 e é tenepsista desde abril de 2011. Então vamos à definição. A linguagem dogmática é um meio, procedimento, conduta, manifestação ou expressão capaz de demonstrar traços intraconscienciais doutrinários latentes, ainda presentes no micro-universo da consciência, homem ou mulher. Agora na pensenologia. O holopensene pessoal cronicificado, os pensenes fixos, os pensenes maniqueístas, os pensenes de acanhamento, os inculcopensenes, os entropopensenes, os nosopensenes, os lacunopensenes, o vício pensênico, a rigidez pensênica, a rigidez autopensênica e a matriz da pensenidade. Agora na fatologia, a linguagem dogmática, a expressão do padrão de crenças da consciência, a configuração dos traços pessoais de dogmatismo, os condicionamentos, o temperamento de credulidade, o caráter do doutrinador, a inclinação do doutrinado, a forte aderência a conjunto de credos, a presunção, a insuspeição, a intolerância, o preconceito, o ato de aceitar objeções ao modo de dogma, os mecanismos psicológicos de negação, os catalisadores da manipulação, a imposição de moralismos, a fábrica de soldados, o cerceamento, a intenção de censura, a repressão da autoexpressão, o aspecto punitivo, a inclinação ao misticismo, a pseudo-harmonia da submissão, a legitimação da estrutura de controle, o esquema de merecimento do genuflexo, o martírio ao modo de paradigma, a expressão ser religioso, a convicção obnubiladora, a convenção implícita entre os pares, a inflexibilidade mental, e lá no final nós temos a operacionalidade do comportamento dogmático. Aqui na fatologia tem mais de 20 linhas, ela tem 31 linhas, nós lemos só algumas. Agora na parafatologia, a autovivência do estado vibracional, contribuindo na reparação dos estigmas psicossomáticos, as desassimilações energéticas dos resquícios dogmáticos do passado, a parapercussiência identificando os trafares dogmáticos, a estigmatização na holobiografia pessoal das inferências dogmáticas, a autoconsciência desconstruindo o dogmatismo pessoal, o arco voltaico crânio-chacral impulsionando o autodesassédio. Depois aqui na argumentologia, na página 26, no item autoavaliação, tem 20 condições embasadas no trinômio estado, situação, qualidade, sugeridas com o propósito de favorecer ao pesquisador o autorreconhecimento da peculiaridade de traço do dogmatismo incipiente. Tem 20 itens aí, muito interessante para nós discutirmos. Depois, na remissiologia, nós destacamos a alforria da dogmática religiosa, antidogmática, apriorismose,
cultura pessoal dogmática, doutrinação, raiz do temperamento e santificação. Agora a frase enfática. As vivências pretéritas dentro de holopensene dogmático vincam o temperamento e a auto-manifestação. O auto-reconhecimento desses traços é o primeiro passo para a recim lúcida. Na questionologia, você, leitor ou leitora, já estudou a linguagem do próprio comportamento nas inter-relações pessoais? Qual o nível do livre pensamento pessoal? A bibliografia específica aqui tem 3 referências. Agora a mega análise, com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, a Ana Maria Rocha, a Marilene Raganin e a Socorro Frazão. Vício, dogma, conduta, distorção, expressão, fossilização, preconceito, acriticidade, manifestação, apriorismose, procedimento, temperamento, inculcopensenidade, manipulaciologia, subcerebrologia, intencionologia, mesmexologia, verbaciologia, temperamentologia e autoconscienciometrologia. Então, nós já temos aqui várias perguntas de teletertulianos, mas a gente sempre pede para o verbetógrafo para ele explicar o que o levou a fazer essa pesquisa, esse estudo, o que te levou a escrever esse verbete. Bem, boa tarde a todos. Foi uma sutileza quando eu estava fazendo movimento de reciclagem, eu me percebi que tinha alguma desenvoltura para expor alguma ideia, em debate, aula ou com os amigos, só que eu tinha alguma dificuldade, um gap, até coloco aqui um gap para refutação. Então eu percebi que tinha um gap, uma dificuldade aí, e isso eu associei justamente um traço dogmático. Foi aí que eu me percebi com traços de dogmatismo. Falei, não, que isso? Então vamos começar a fazer uma reciclagem, vamos fazer um movimento nesse sentido. A tentativa justamente do verbete é essa, tentar fazer uma identificação dos traços pessoais dogmáticos. Quem não se percebe, né? Ou algum outro traço incipiente. Então vamos às perguntas aqui, o teletertuliano de Curitiba. Então, ao verbetógrafo, professor Gilderley. Em Estrangeirismologia, página 23, primeira linha. Como funciona a falácia da filosofia perennis? E na segunda linha, o receio do sapere audia. Vamos primeiro, primeira pelo menos, filosofia perennis. Tá, a filosofia perene é aquela engodo, ou a gente coloca aqui falácia, né? Aquela coisa da filosofia eterna, ou irrefutável, ou que não pode ser substituída, ou superada. Então, isso é um engodo, né? Tem uma filosofia, a gente vê na história tantas outras que foram superadas, né? Com o tempo que passou na história. Então, a ideia é fazer essa abordagem aqui, colocar que isso realmente uma verdade absoluta, uma ideologia, é algo realmente relativo, né? Por isso que a gente coloca essa questão aqui na estrangeirismologia. Já o segundo aspecto ali, no receio áudio, isso é um traço das pessoas dogmatizadas, aquele receio de saber, né? Ou de ousar saber. A gente coloca em outro ponto aqui no verbete também, se não me engano, acho que deve ser no detalhismo, a questão da pessoa que tem aquele receio de ousar saber alguma coisa ou de perguntar. Interaciologia, boa, obrigado. Interaciologia ali, ó, a interação saber, ousar e ousar saber. Tá? As pessoas que têm dificuldade disso, provavelmente deve ser advindo de algum traço dogmático. Inclusive as doutrinas lavadoras de cérebro, elas falam assim, tem que temer a Deus, né? Tem que temer. Ser temente, e isso é um valor. É um valor. Dependendo do grupo social, isso é um valor. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com isso. A questão é que isso fica inculcado, às vezes, várias vidas, né? Quantas vidas que nós já não fomos religiosos ou não fomos genuflexos, né? E às vezes não é de uma hora para outra que isso sai, né? O ideal é que fosse, né? Mas às vezes fica, né? Então agora em Fatologia, página 23, segunda linha. Como ocorre a configuração dos traços pessoais de dogmatismo?
todos os traços pessoais são afetados? Olha, isso vai de consciência para consciência, né? Isso é uma coisa, essa acepção, esse termo que a gente coloca aqui na fatologia é uma proposição que pode ser muito aprofundada. Uma associação que eu faço é a extensão do dogmatismo na intraconsciencialidade da pessoa, ela pode abordar alguns aspectos e outros não, vai depender de cada um. Uma associação que eu faço aqui como configuração, a questão da sociofobia, a pessoa tem medo de socializar. E isso, às vezes, pode estar correlacionado com a lalofobia, que é o medo, o receio de falar. Então, isso é uma proposição, né, de configuração que a gente coloca aqui, né? Outra coisa dentro da sociofobia, a questão da pessoa ter um receio, né, de colocar a criticidade dela. Então, isso faz parte, é uma abordagem a respeito das configurações, né? Agora, eu pergunto, que outras configurações teriam, né, dentro dessa composição do dogmatismo? Isso vai de cada intraconsciencialidade, né? A gente pode dizer que a pessoa muito submissa também, né, que tem uma tendência de ser submissa, né, ela tem essa tendência de ser mais... E o outro, né, o líder que impõe. A proposição aqui da configuração que um traço provavelmente deve estar relacionado com outro ou puxar em outros, né? É bem isso que o professor coloca. Agora, em Fatologia, página 24, terceira linha. Como a Consim dogmática vê o martírio como paradigma, qual o porquê dessa distorção cognitiva? Olha, nós pertencemos a vários grupos sociais, tá? Vários grupos de convívio sociais. Alguns desses grupos, no passado, aí, individual de cada um, teve mais alguma relação com o dogmatismo. Então, dentro daquele grupo social que nós vivemos, o martírio, aqui a proposição, é que, às vezes, o martírio seria um valor dentro daquele grupo, aquele contexto social. Então, a questão que a gente coloca aqui é aquela pessoa que, às vezes, ela tem que sofrer ou passar por um sofrimento para poder ter uma purificação, uma santificação, se sentir melhor. Tá? Essa é a questão do martírio que a gente coloca aqui. Por exemplo, dentro da religião islâmica, aí, a pessoa ter que 5 vezes durante o dia, ajoelhar, fazer a oração, todos os dias, não é um martírio, né? Opus Dei. Aí tem vários outros... A gente pode dizer que mesmo quem já se libertou disso, às vezes traz traços de autovitimização, de baixa autoestima, que às vezes são resquícios, né? São resquícios, justamente isso. Dessa postura. E às vezes a gente observa até aqui na CCCI, né? É isso daí. Esse tipo de... Queria falar, Cláudio. Só lembrando que hoje na tertúlia foi falado, na mini tertúlia, está presente? Não. Foi falado exatamente isso, que existe uma religião que os caras levantam as nádegas para o alto e a cabeça para baixo 5 vezes por dia. E foi discutida a questão da escravização ou autolavagem cerebral. Eu acho que é mais autolavagem cerebral, seria isso? Autolavagem, isso. Não é uma escravidão, né? Você colocou uma coisa bacana, Cláudio, que eu acho que eu não abordei em momento algum no verbete, não estou recordando a questão da lavagem cerebral. Talvez alguma coisa não. Sim, coloquei sim, na bibliografia específica. A segunda, técnicas de persuasão da propaganda da lavagem cerebral. É justamente essa questão aí. Então foi falado isso na mini tertúlia, e a discussão, na verdade, os escravagistas se apossam desse povo, chamados inocentes úteis, né? E não é propriamente uma escravidão, mas é uma autolavagem cerebral que os escravagistas se tomam conta desse povo e fazem pinto e bordo, não é isso? Pinto e bordo. É o que a gente coloca aqui na fatologia, a questão da fábrica de soldados, né? Você ter pessoas para servir o seu propósito ideológico. Podia comentar mais essa fábrica de soldados? Em que sentido que é? Mais no sentido de militantes? Eu vejo assim, o dogmatizador, na realidade, eu estava até discutindo ontem com uma pessoa isso, o dogmatizador, ele é o primeiro dogmatizado. E ele faz essa replicação, ele provavelmente tem, né? Algum princípio ideológico, cosmoético não, geralmente não é cosmoético, e ele propõe, se coloca a arrebanhar pessoas para aquele propósito ideológico dele, esse propósito anticosmoético. Aí onde que se coloca a questão de procurar pessoas, mais soldados para a sua causa. E é onde que está bastante a relação com o belicismo, né, a questão religiosa, dogmática.
os soldados de Cristo, né? Teve os templários, soldados de Cristo, mas dos califados, né? É interessante. Não, voltando àquela questão do temer a Deus, né? Isso eu acho que é muito contraditório, porque eles têm aquela visão da igreja, né? Dessa divindade que eles chamam de Deus, que é o criador de tudo, que seria uma entidade benéfica, benevolente, né? E aí eles colocam que você deve temer. Como é que, assim, eu acho isso muito contraditório. Eles entram em contradição o tempo inteiro. Você já percebeu isso? A questão de ser temente, né? Que o pessoal coloca aí dentro da religião, isso é um valor muito grande para eles. E onde que bota a questão do ignorantismo, né? Se você é temente, você não pode questionar, não pode ter criticidade, que é o que a gente faz a proposição aí no verbete. Mas eu acho que assim, não é só isso, né? Acho que a religião é toda contraditória, né? Acho que esse aí é só um aspecto, né? Não é só contraditória, é manipulatória, né? Oi? Essa frase, temer a Deus, é manipuladora. É manipuladora. É um instrumento de manipulação. Então você faz uma coerção, você tem que temer a Deus e obedecer a gente. E aí, se você ousar não ser temente. É o Deus punitivo, né? É o Deus que pune. Então a religião é movida por isso, por punição e medo. Então eles carregam sempre nesse negócio da punição e do medo. Então aí você vai temer. Se você não temer, você vai ser punido, né? Aquela coisa de sempre colocando assim, a pessoa vai né? pelo medo mesmo. Charles, seu nome? Tiago. Essa questão aí do medo, você me trouxe outro aspecto, que é a questão da culpa. Associado ao medo, a igreja bota a culpa na intraconsciencialidade da pessoa. Então é de se questionar, né? E o medo que é gerado não é um medo pequeno. A pessoa vai sofrer pelo resto da eternidade no inferno. O fogo do inferno. Mas eles também colocam como um Deus misericordioso. Será que só para os eleitos? Se você se arrepender, mesmo que seja no último segundo, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Aí vem outra contradição, né? É um Deus misericordioso, mas que vai deixar você ali no inferno para sempre, né? Mas cadê a misericórdia, então? Né? É isso que eu ia colocar, o misericordioso, mas depois de você ter feito, como é que é, lá o confessionário, feito a confissão dos pecados, ser penitente, usar silício, aquela coisa toda aí. Totalmente. Ele é misericordioso só se seguir as regras, as leis que eles impõem, né? Sob essas condições. Religião é totalmente incoerente, não tem como, né? Agora, não é só a religião que faz isso, né? A política faz isso, né? A política faz isso. A academia também faz essa imposição de ideias. É um outro aspecto, talvez não tão, vamos dizer, não tão drástico, mas não deixa de ser também uma imposição, né? Você faz... Essa polícia política, Antônio, é a questão do patrulhamento ideológico, né? E a gente teve muito essa questão da polícia política no Brasil, na época, se não me engano, da ditadura. Eu não sei bem que período que foi aí, 64 ou 70, que você não podia usar, fazer algo diferente. Muitas coisas, muitas músicas eram vetadas. Eu peguei no Constituiograma um artigo, estou preparando uma aula sobre censura, em que foi pego um texto, a exemplo, né? Um texto de uma peça teatral e a palavra amante foi vetada. Isso era praticamente o trabalho dessa polícia política, né? Já levando para o lado Parece político. Que a Gestapo também trabalhava com esse foco, não? Na Alemanha. Sim, isso teve vários momentos. A Inquisição, né? E a certo ponto era também fazer o papel de polícia política, né? Na França, hoje, esse policiamento ideológico é muito forte ainda, né? Isso Interessante. Até hoje, né, ainda tem isso. Então, professor Gilderley, na Sindromologia, página 25, terceira linha, poderia explicar o desnivelamento provocado pela síndrome da ectopia afetiva? Esse desnivelamento, a proposição da síndrome de ectopia afetiva é a pessoa que tem um amor, uma dedicação deslocada. Ou ela
ela coloca muito tempo, muita energia num propósito que não é cosmoética e, principalmente, que não é prioritário para ela e para a evolução dela. Por exemplo, um exemplo bem rasteiro, a pessoa que tem 10 cachorros, cuida de 10, 15 animais, e não precisava disso. Poderia estar fazendo assistência a outras pessoas, se dedicando a outras tarefas, mais prioritárias do que isso. Então, esse desenvolvimento é o que coloca essa diferença, esse gap na intraconsciencialidade da consciência, né? Essa ectopia afetiva. Agora, levando para o lado do dogmatismo, né? Voltando àquela questão islâmica, né? Quanto tempo a pessoa se desperdiça de tempo, tendo que ajoelhar 5 vezes durante o dia, aquela ritualística toda. Eu trabalhei com uma pessoa numa empresa aí, ele era jordaniano, e 5 vezes por dia ele saía da recepção do hotel para ir para um beck ou para a escadaria de emergência e fazia, você entendeu? Fazia o propósito religioso dele, cumpria com a obrigação religiosa dele. E isso é meio complicado, às vezes, porque às vezes numa recepção de hotel, que foi onde a gente trabalhava junto, às vezes tem alguma coisa de emergência que você precisa resolver agora e você tem que sair. Meio não casa muito, né? Então, assim, esse desenvolvimento acontece. Agora eu fico pensando quais outros, né, dentro da consciencialidade da pessoa possa ter esse nível, esse gap. A ectopia afetiva é um deslocamento da afetividade, é um afeto deslocado. Isso. Né? A pessoa, o professor Valdo cita lá no livro, acho que é o Reurbanizatus, né? O Homo sapiens Reurbanizatus tem toda essa síndrome aí bem desenvolvida. Ele fala da mulher que se apaixona pelo raptor, né? A pessoa rapta, o assassino rapta. Síndrome de Estocolmo, isso, né? Síndrome de Estocolmo. Estocolmo, né? Também. Ou a pessoa que se apaixona por um cachorro, por um animal, coisa desse tipo, né? Agora você me fez a mim lembrar uma coisa, a questão dos santos da igreja, né? Que a pessoa dedica muito àquele, pede bênção, cumprimento o santo, a imagem do santo, aquela coisa lá toda. Os pés. Boa. Eu estava assistindo um filme outro dia ali e vi uma ideia que eu acho que é muito, se adequa muito ao seu verbete, que é a síndrome do puxa-saquismo de Deus. Boa. Essa foi forte. Boa. Botei no meu verbete. Você queria perguntar? Pode perguntar. Outro dia... Deixa ela primeiro, depois você pergunta. Você disse que identificou esse trafar, né, que você tinha da linguagem dogmática e quis fazer um movimento de reciclagem para poder superar isso. Queria saber, assim, no seu dia a dia, o que você fez, qual foi o movimento, quais foram as técnicas que você utilizou para poder fazer essa reciclagem? Boa pergunta, gostei. Eu procuro, a gente é até um pouquinho meio estrategista, né? Coisa do passado. O que eu procuro fazer, uma das técnicas, e eu tento associar pelo menos 3 técnicas junto, ou 3 coisas junto para poder, fazer a lexoterapia, identificar o que é, dar nome, colocar exemplos, tentar não sair daquilo, e daí no dia a dia você acaba se reconhecendo momentos que você cai nessa de novo. Uma técnica que eu usei também é tentar sentir energeticamente a posição desse traço. Tentar criar sinapses nesse traço. Como criar sinapses? Identificando o lado oposto, positivo, cosmoético, homeostático. Por exemplo, um caso aqui que a gente tinha dificuldade de contra-argumentar. Muito fácil a pessoa ir para o outro oposto, querer cortar todo mundo na hora de falar, querer impor suas ideias. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, tá? É um outro viés. E eu procurei trabalhar a reciclagem justamente nesse sentido, a partir da lexoterapia, colocando exemplos, tentando me perceber no dia, e parece que é uma confluência, né? Quando você faz esse tipo de movimentação recinológica, né? Parece que os amparadores colocam casos na psicosfera da gente para a gente se perceber isso. Agora, interessante que lá no meio da reciclagem, às vezes tem aquele ponto, aquele timer point, ou turner point, né? Que você realmente se percebe daquela forma, e aquilo acho que é um grande ponto de reciclagem para a gente. Eu acho que também ajuda muito fazer reflexão, né? A pessoa que faz muita reflexão, ela acaba percebendo que tem alguma coisa errada, né? Para esses fanáticos é difícil, porque acho que nem reflexão eles fazem.
Então eu acho que fica mais difícil eles saírem. Eu acho que esse pessoal que é muito fanático, eles só saem depois de muito sofrimento. Vamos dizer, eles de tanto enfrentar essas coisas e perceber que... Chega uma hora que eles vão perceber que isso tem alguma coisa errada, mas às vezes isso demora muito. Então eu acho que sem reflexão é muito difícil, né, a pessoa identificar. Que o primeiro passo é identificar, né? Se ela nem identifica, como que ela vai mudar? E eu acho que a maioria desses fanáticos nem identificam, não chegam nem... O caso do Jordelei, porque ele já percebeu, ele tem uma autoconsciência mais, sei lá, mais lúcida, né? Então já está um passo um pouco mais à frente, né? Fala. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao dogmatismo científico, ou pseudocientífico, né? Que é usado pelos dominadores da ciência, que eles impedem que a gente possa falar de múltiplas dimensões, de serialidade existencial, das bioenergias. Você está abordando um caso que está me lembrando, o Gevaer, que faz estudo da ufologia aqui no Brasil, né, um expoente no assunto, né? Ele foi num debate lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eram vários especialistas da ciência convencional conversando com ele. E aí, você percebe nitidamente que eles chegam num ponto, porque assim, eles não podem admitir, entre aspas, a ciência convencional, que existe extraterrestrialidade ou outra coisa. Porque se eles tiverem que admitir isso, eles têm que rever uma série de coisas e princípios que eles não conseguem acessar ainda. Por exemplo, teleportação, bilocação, fenômenos físicos, que está associado à ufologia. E você percebia nitidamente, alguns pesquisadores colocaram, mas isso não foi escrito ainda. Você entendeu? Parece o paradigma, a questão da epistemologia, se não me engano, né? Que chega a um certo ponto, um certo nível, que eles não conseguem acessar, porque se eles admitirem aquela hipótese, eles têm que rever uma série de outras, né? E é bem questão do dogmatismo científico, né? São os weak points da ciência, né? Isso. Eu acho que tem muita priorismose também, né? Que assim, o ponto de vista científico, eles são assim, me prove, se você não me provar, não existe. E tem que ser uma prova material. Agora, existe um outro aspecto também que é científico. Se você tem que me provar que não existe também. Não deixa de ser científico também, né? Teve uma vez que eu fui assistir uma conferência de um médico falando sobre a preservação de danos cerebrais na experiência de quase morte, né? Quando ocorre a parada cardíaca. A palestra foi tão boa, fui lá depois dar os parabéns para o palestrante e perguntei para ele o que ele achava da experiência de quase morte, da experiência de sair do corpo. Ele falou, não, isso tudo é crença, não existe. Eu falei para ele, não, é crença sua você achar que não existe. Não, é difícil. É o fechadismo também, né? A ciência é bem fechada. O que você queria falar? De contradição, o nível de contradição que o pessoal tem, né? Então, eles costumam atribuir sempre a Deus as coisas boas e ao diabo as coisas ruins, sendo que Deus criou tudo, né? Inclusive o diabo. E aí outro dia eu vi a mulher que se salvou de um acidente, né? Ela falou, não, graças à misericórdia de Deus eu me salvei. Então, aí ela colocou assim, para você ver como Deus é bom, ele me livrou do acidente. Quer dizer, o carro capotou e ela saiu ilesa. E ela, Deus, viu como Deus é bom? Aí eu fiquei pensando, caramba, se fosse do jeito que ela estava pensando, Deus não tinha feito ela nem se acidentar, né? Quer dizer, Deus faz ela se acidentar para mostrar para ela que ele é bom e ele salvou ela do acidente. É muito contraditório, sabe? E os outros que então, não? E os outros que morrem em acidente? Exatamente. Então é uma coisa assim irrefletida, né? E não adianta, porque a pessoa que é fanática, ela não acha que é fanática, ela acha que está seguindo a coisa certa. Não. E aí entra aquele negócio do salvacionismo. Ela está achando que sendo fanática e divulgando aquela coisa, ela está salvando as outras pessoas, né? Então, você me ocorre, Tiago, aquela questão do que você achar que a sua ideologia ou religião, né, é a mais certa e a mais correta de todas. Então, mas é isso que eu falei. Tem na religião, tem na política, ele acha que o partido dele é o melhor. Tem na ciência, que ele acha que a ciência vamos dizer, infalível. Então tem em todo lugar, né, essa questão do dogmatismo. Comportamentos também no dia a dia, a pessoa querendo impor a opinião, a posição dela que ela acha superior à dos outros, né? Isso é bacana você comentar até que ponto tem de dogmatismo nessa imposição de opinião, né? Queria falar aqui.
Na fatologia, página 24, sexta linha de baixo para cima, eu queria que você explicasse o ato, no final da sexta linha aí, de baixo para cima, o ato de vontade dentro do dogmatismo. Parece paradoxo. Bacana. Esse ato de vontade, quando eu escrevi aqui a primeira vez, eu pensei numa vontade débil. Porque você está, às vezes, ignorante ali dentro, você está embotado ali dentro, ou você não... o dogmatizado, às vezes, ele não tem tanta força de fazer esse deslocamento ideológico. Então, o ato de vontade dele é débil. Outra ideia que me ocorreu depois, fazendo a autoanálise do verbete, também é que ela tem aquela vontade exacerbada de manipulação do manipulador, que foi a questão lá do líder do nazismo, né? Não dá para se dizer que ele não tinha vontade, muito pelo contrário, a vontade dele era ferrenha. Só que não era vontade cosmoética. Então é uma coisa para a gente estudar e pensar, né? O que dentro, como é que essa vontade, se ela é advinda de um dogmatismo pessoal, né? Eu pensei assim na relação com o livre-arbítrio e o determinismo, né? Para você sair do dogmatismo, você precisa usar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Né? Com discernimento. E autorreflexão. E aí, se você mantém no dogmatismo, você vai cada vez mais aumentando o determinismo, né? E o último item, a operacionalidade do comportamento dogmático. Também eu queria entender. Essa operacionalidade, como é que ela funciona, né? Como é que funciona esse comportamento dogmático? É no trabalho? Fazendo imposição de condutas, a política administrativa? Essa operacionalidade desse comportamento dogmático é em casa somente, que eu consigo ter mais influência entre os meus e fora disso, e fora desse ambiente eu não tenho tanta influência dogmática? Então essa operacionalidade é a questão, onde que ela se coloca, como é que ela funciona, essa operacionalidade? Se é entre os colegas, se é na aula que eu dou, no ambiente de trabalho, que traços ela está associada, se é imposição, se não é imposição, ou se é pelo aspecto do dogmatizador ou do dogmatizado. Tá? Mas se o trabalho tem que ser feito, está faltando alguma coisa, né? Se o trabalho tem que ser feito, tem muitos trabalhos. Por exemplo, no voluntariado, né? O trabalho operacional existe, né? Precisa ser feito, né? Então está faltando alguma coisa, talvez ver, né? Para que é aquele trabalho, Mas a ideia aqui é colocar a operacionalidade do comportamento dogmático. Entendi. Do comportamento dogmático. Não a operacionalidade das coisas em si, fazer o inverso. Não. É do comportamento. Eu queria perguntar a respeito da reciclagem do comportamento dogmático, porque quando a pessoa está seguindo um dogma, ela se sente apoiada pelas convicções dela, se sente firme, com vontade, determinada. Quando ela começa a questionar, será que eu estou certo? Será que isso que eu me baseio, que direciona os meus atos, tem validade ou não? Ela pode sentir uma insegurança e sentir sem ruir o mundo dela, que ela estava baseada antes. Então, como que ocorre esse processo aí da reciclagem do dogmatismo? Olha, é assim, o dogmatismo às vezes afeta, né, determinado aspecto da vida da pessoa. Às vezes é um aspecto social, e ela, em determinada circunstância, ela vê que ela precisa ter um relacionamento social maior. Ela precisa qualificar esse relacionamento social. Então, assim, agora você me ocorreu a ideia também que tem o dogmatismo, isso até é difícil falar, né? Mas o dogmatismo ele também traz um certo benefício em algum aspecto para a pessoa, né? Esse benefício não cosmoético, né? Não evolutivo, mas a pessoa tem talvez a palavra não seja benefício, alguma convenção de ter aquele dogma para ela. Um exemplo, por exemplo, é uma suposição é dela poder participar de algum grupo ideológico, né? De ela estar dentro do grupo, fazer parte, se sentir respeitada, tá? Eu não sei se eu consegui, Ricardo, né? Não sei se eu consegui responder essa pergunta, Ricardo. Conseguiu, sim. Eu queria acrescentar que às vezes a pessoa dogmática, ela se sente segura, ela se sente autoconfiante. Então, quando derruba essa segurança dela, pode gerar insegurança e isso pode ser um fator dificultador da pessoa mudar. Eu não coloquei no verbete, Ricardo, a questão acho que eu não coloquei na questão da confiança. Eu coloquei na preparação, porque é o ponto de confiança dela, o alicerce, né, dessa. E outra coisa, né,
Ali dentro do dogmatismo, praticamente, você sabe o padrão, né? Como é que funciona, é fácil de você se adaptar naquele padrão. Então, assim, quando a pessoa sai daquele padrão, é a dificuldade, né? A dificuldade de mudança e de reciclagem, né? Eu acho que está faltando esclarecimento, né? Se a pessoa se sente confiante no dogmatismo, está faltando esclarecimento, porque a autoconfiança vai vir a partir da vontade, a hora que ela coloca a vontade e usa do livre-arbítrio dela, porque o determinismo, ela vai diminuindo cada vez mais a força de vontade dela. Né? A pessoa tem que se abrir para querer saber qual é a verdade, além daquele dogmatismo, né? Porque às vezes a pessoa se aprisiona naquilo e não quer saber. Agora eu penso, Ricardo, que ela vai chegar nesse ponto quando alguma coisa esbarrar no dogmatismo dela. Aí ela vai entrar na reciclagem. É aquilo que eu falei, acho que muitas vezes é o sofrimento mesmo. Inclusive, teve um livro, Com a Vida de Novo, que a gente estudou na Reaprendência, onde o câncer é relatado pelos autores que ele pode surgir como o resultado de uma situação que a pessoa chegou, onde ela se vê sem saídas devido aos dogmatismos, ao autodogmatismo. Eu acho assim, que às vezes as pessoas sofrem, mas nem sabem que estão sofrendo. Então, por exemplo, esse aí, você falou, ele se sente seguro. Mas é uma segurança aparente, porque no fundo a vida dele não deve estar lá muito boa. Mas para ele, assim, aparentemente está boa. Mas eu acho que chega um ponto, deve chegar um ponto na evolução, porque todo mundo tem que evoluir um dia, né? Que ele vai perceber que... Vai se confrontar com as limitações daquele dogma. E pelo menos identificar que aquilo não está resolvendo, sei lá, os problemas íntimos dele, né? Que ele acha que estava, né? Mas é assim, isso às vezes demora. Ao que tudo indica, né? Vamos dizer, a própria consciência dentro dela, ela traz vamos dizer, essa vontade de melhorar e de crescer. Só que isso aí é abafado. Chega uma hora que ela vai ter que desconfiar de que existe algo mais. O que acontece com esses fanáticos está demorando muito, né? Demora muitas vidas até ele perceber, mas mesmo que ele seja transmigrado, um dia ele vai ter que perceber isso, né? Não sei, eu acho que a forma, pelo menos, que mais parece que tem funcionado é o sofrimento, é dor, né? Ele perceber que aquela religião, aquela ideologia, aquele dogmatismo não está levando ele a nada. Mas às vezes, sei lá, demora, né? Uma coisa que me ocorre a mim, você comentando, é o trabalho do orientador evolutivo, né? E das ressomas e dessomas nossas, que eu penso que às vezes o orientador evolutivo ou evoluciólogo também coloca a pessoa, tira daquele contexto e coloca numa outra etnia, um outro momento político daquele país que ela vai ressomar, justamente para ajudar nessa questão do dogmatismo dela. Isso é um ponto, né? Deve ter vários outros, né? Colocar ela em lados opostos, né? Para ela começar a ficar refletindo, né? A pessoa que é um árabe ou muçulmano que é muito contra o judeu, às vezes tem uma ressoma. Isso, do outro lado. Ressoma do outro lado. Eu fazendo um movimento serexológico, eu tive alguns entrevelos com os judeus, né? E uma vida aí que eu tive no Brasil, os meus 3 nomes, no primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, eram judeus. Era judio. Então, e a pessoa, é justamente nesse ponto, né? E a pessoa que ela é fanática de um lado, na hora que ela ressomar, por exemplo, ela é muito fanática no islamismo, na hora que ela ressomar para o lado do judaísmo, ela vai ser fanática no judaísmo. Se ela for para o lado do budismo, ela vai ser fanática no budismo. Então, é da personalidade da pessoa. Da intraconsciencialidade, né? Aquele ponto, né? De suscetibilidade. Eu queria só comentar um caso aqui da Igreja Católica, dentro dos muitos casos que existem, né? Que existem documentos achados na Espanha, datados de 1300 e alguma coisa, escritos por anônimos ao rei da Espanha. Então, o que aconteceu? Os reis da Espanha mandaram embarcações e eles descobriram a América nessa data, em 1300 e alguma coisa. Não foi em 1492, não. Esse 1492 foi quando Colombo chegou, mas eles já sabiam que existia, eles têm mapas da América. Isso, ali na época. E é o seguinte, eles não admitiam, por quê? Porque é contra os dogmas da igreja. Você admitir que existiria um outro continente, você teria que admitir que a Terra era redonda. Isso ia contra os princípios da igreja. Então, por isso que eles custaram
a admitir isso, até que chegou a um ponto que não dá mais para segurar, né? Então, e a religião tinha um peso muito forte naquela época, né? Isso corresponde que o Dom João II, lá em Portugal, ele viveu de 1455 a 1495, antes de que Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil. Ele já tinha suposições de que existia alguma coisa do outro lado do Atlântico. Só lembrando, a gente está falando muito de religião, mas é esse povo que a gente vai assistir, né? A gente vai fazer assistência para quem? Esse povo. Se não é para conscienciólogo. Então esse é o povo que mais precisa de assistência, né? E esse é o povo que faz parte aí das nossas ligações, e esse povo é que a gente vai ter que assistir muito, né? O foco do nosso o dogmatismo da academia também, que já foi citado aqui, né? Eu lembro que eu cheguei na UNB, eu fiz letras português, lá tinha duas correntes de estudo, o gerativismo e tinha um outro lá que eu esqueci. Os professores eles eram divididos nessas duas linhas de estudos. Ou quem era gerativista não adotava outra linha. Entendeu? Era maniqueísta. Ou outro. E aí os professores parecia que dava meio conflito entre eles. Um ficava atacando o outro. E você fica assim, né? Parece que é uma coisa dogmática. A minha linha é a mais certa, né? E você não admite o outro. Sendo que a gente tem que ver que outra coisa. E o outro é inimigo. O outro é inimigo. O outro é inimigo. Tem que colocar bem isso dentro do dogmatismo. O outro é inimigo. Isso acontece em várias linhas. Na psicologia, por exemplo, eu fiz psicologia também. Tem o behaviorismo, tem a psicanálise, tem o humanismo. Então, quer dizer, o behaviorismo e a psicanálise é assim, totalmente opostos, né? Então, a coisa eles não se casam, eles não se combinam, né? Então, tem sempre essas coisas. Dentro da medicina também tem o dogmatismo, né? Por exemplo, no Oriente se considera a existência do Ti, da energia vital. No Ocidente, eles falam, não, estuda acupuntura, mas tudo é baseado através de efeitos neurofisiológicos. Esse negócio de energia, de Ki ou Ti, não existe. E a consciência, pior ainda, eles acham que é um subproduto do cérebro, né? Emana do cérebro. Não é ela que a pessoa decide o que pensar. Os livros, os autores falam, não, a gente é pensado. É o resultado do cérebro, e não o contrário. Um dogmatismo que não admite outra hipótese, né? Nem admite outra hipótese, né? Então vamos lá, agora em Pensenologia, página 23, primeira linha. Poderia esclarecer os pensenes maniqueístas? Os pensenes maniqueístas são justamente isso que a gente acabou de conversar, ou uma coisa ou outra, né? Ou sim ou não. Principalmente dentro do dogmatismo, ou bem ou mal. Não tem meio termo, né? Se você não é um, ou é outro. E outra coisa, o outro é o inimigo, né? É bem essa questão do maniqueísmo, tá? Em Filosofia, página 23, primeira linha. Poderia fazer um cotejo entre o ignorantismo, o cartesianismo e o fundamentalismo? Olha, essas três aí estão bem dentro dessa questão maniqueísta que a gente está comentando. O ignorantismo eu ia falar intolerância, não, a ignorância crassa da pessoa. A gente coloca até em exemplologia, né, a linguagem dogmática crassa, né, a questão da ignorância, né, o quão é profunda essa ignorância, né, e o cartesianismo é essa questão só do corpo e da mente, ou do físico, e que não pode sair disso, a questão mais maniqueísta, o cartesianismo. Já o fundamentalismo, ele entra na questão da crença irracional. É uma crença exacerbada, que é a questão que a gente colocou aqui, que o meu Deus é melhor que os outros. Tem muita questão de quando... Eu preciso aprofundar isso, eu não tenho tanto conhecimento disso, mas lá na guerra, quando os muçulmanos estão na batalha, né, quando eles atiram contra o inimigo, eles ainda falam que Deus é o misericordioso, Alá é o maior... como se fosse uma bênção, né? Aquela morte. É bem essa questão do fundamentalismo, né? Agora, em Pensenologia, página 23, quarta linha. Gostaria que explicitasse a matriz da pensenidade. Qual que é o núcleo desse comportamento dogmático? Ele é advindo de qual ideologia? Do judaísmo? É do islamismo? É do cristianismo? É do budismo? Então, qual que é o núcleo dele? Tá? Essa é a ideia, a proposição da matriz. Tá?
chegando, ajustando esse núcleo, você pode puxar uma série de outros traços que estão correlatos. A questão de guardar sábado, a questão de não doar sangue, a questão de 5 vezes ao dia ter que ajoelhar, a questão de não comer carne de porco. Inclusive, isso me lembrou uma abordagem interessante. Eu sou de Foz, a gente tem contato com várias pessoas da etnia árabe, né? Inclusive muçulmanos. Uma vez eu conversei com uma pessoa, uma senhora muito simpática, muito amiga da minha família, e ela confessou, né, que ela chegou uma vez até a comer presunto. Ela já comeu presunto na vida dela. Presunto é carne de porco, que os muçulmanos não comem. Ela gostou do presunto. Ela até gostava do presunto, só que ela não comia. Evitava. Tá? Justamente, então, é a questão da matriz, né? Ela está ligada àquela ideologia. Agora, o professor Amir comentou com a gente no início, por quantas vidas a pessoa ainda vai levar essa pensanidade, né? Eu penso que o núcleo disso tudo aí é a própria consciência, né? É o próprio temperamento da consciência. Então, quer dizer, ela se afiniza com aquelas ideias e ela leva aquelas ideias, mas, assim, eu não sei se posso estar errado, mas eu não sei se seria atribuir um núcleo a uma ideologia, mas é tirar o corpo fora. Eu acho que seria mais correto atribuir um núcleo à própria consciência mesmo, né? Não sei o que você acha sobre isso. Eu penso que às vezes está determinado a ideologia, você entendeu? Porque aquela ideologia em determinada vida, ou determinado contexto da vida da pessoa, ela teve muita força. Aquela ideologia, ela tinha um valor para a pessoa. Aquela ideologia correspondia a alguma coisa para aquela pessoa naquele momento. E dependendo da intraconciliedade que você abordou agora, isso amalgamou na intraconciliedade da pessoa. Agora, tem aquela questão, né? Ela pode ter transitado por várias outras ideologias, mas às vezes uma pode ser que predomine. E essa ideia da matriz pensênica, que é justamente isso, né? Existe também um certo tanto de comodismo, de autocorrupção. Eu tenho um amigo que ele tinha muito parapsiquismo, e aí falei para ele da serialidade existencial, que a gente não vive só uma vida. Ele falou: meu amigo, eu prefiro acreditar que a gente só vive uma vida e depois fica pela eternidade no céu, porque eu não quero viver mais vidas aqui. Aqui é muito sofrido. Então eu prefiro acreditar assim. E aquele que não quer enxergar nada, né? Prefere acreditar, né? Falou. Não quer enxergar que pode existir outra coisa. Agora aqui, em Fatologia, página 23, terceira linha. O que caracteriza o caráter do doutrinador? O doutrinador, fazendo uma discussão ontem com a pessoa, ela me trouxe um aspecto que eu achei super bacana e ela está correta nessa abordagem dela. O doutrinador é o primeiro dogmatizado. É o primeiro dogmatizado. Tá? E esse caráter, às vezes, é o impositor de ideias, é o que arrebanha, ou que quer fazer soldado, ou que a verdade dele é a única absoluta, ou que não aceita criticidade. Então, só esses alguns aspectos que eu comentei agora, só isso já traz muito dessa intraconciliedade. Uma ideia que me ocorre, eu tive experiência num outro hotel que eu trabalhei aí, há uns 2 anos atrás, e era um grupo de pessoas religiosas. A religião não importa que tipo de religião é, tá? Mas as pessoas que vinham, ela estava com o líder delas, e essas pessoas, essas mulheres, a maioria, né? Elas era um encontro de mulheres. Você percebia que elas eram muito submissas. E a percepção lidando com elas e com essa pessoa, com esse líder, né, que era um homem, né, que elas outorgavam a confiança dela nele. Por exemplo, o jantar tinha que ser pago o jantar, que o jantar era, na época, acho que era R$50 o jantar. Em vez delas terem iniciativa de vir pagar, não, elas transferiam, pedia para ele fazer isso. E outra coisa, o que me chamou muita atenção, que o jantar era R$50, ele cobrava dela 70. Ele cobrava dela R$70. Eles cobravam mais caro. Então, o que me faz pensar justamente nesse caráter do doutrinador. Para essa consciência, para mim já está, o dogmatizador, né? Ele está introjetado que ela está ajudando a ele, que está ajudando a Deus, que é a sustentação, ou que tem essa convenção já entre os pares, que isso é normal.
E você observava nitidamente o nível de ignorância dessas pessoas que estavam com ele. Então vamos lá, professor Gilderley, na Coloquiologia, página 23, primeira linha. Poderia discorrer e exemplificar a respeito de a pessoa sai da religião, mas a religião não sai da pessoa. Isso aqui é bacana, essa ideia. Isso aqui é quase que uma máxima, né? É aquela questão da pessoa que ela, por exemplo, ela sai da religião ali, do catolicismo, vai para outra, mas ela traz consigo aqueles traços dogmáticos. Tá? Às vezes, por exemplo, não é mais guardar o sábado, mas é deixar de comer certa coisa, ou ver o outro como inimigo. Tá? Então, é bem aquele tipo de questão. A pessoa sai da religião, mas aquela religião não sai da intraconsciencialidade dela. Tá? E esse verbete muito se presta a isso, a gente tentar identificar que traços, né, entende dogmatismo ainda intraconscienciais. Trata o amparador como Deus. Oi? Trata o amparador como Deus. Olha, até a postura da pessoa, andar, conversar, usar expressões, quando está meio aperreadinho. Ai, meu Deus! Nossa Senhora. Então, são demonstrações que existe ainda no processo. Agora, essas pessoas demandam muita assistência nossa, né? Um dia desse eu brincando com um companheiro nosso ali, eu falei, rapaz, você está parecendo Nossa Senhora andando assim de lado. O perfil dela tudo assim... É interessante para nós aqui a gente analisar quais posturas que a gente tem que ainda revelam, né, os nossos traços do passado. Aquela história, né, a gente podia perguntar em nós, né? Quantas vidas nós deixamos de ser religiosos? Será que faz muito tempo? Eu faz pouco. Então agora uma pergunta de São Paulo. O verbetógrafo, em Fatologia, página 23, no final da 4ª linha. Poderia elucidar o ato de aceitar objeções ao modo de dogma? Isso aqui é a forma como a pessoa introjeta determinada ideia ou preceito. Se ela introjeta na consciencialidade dela como uma forma de dogma. Como é que é essa forma de dogma? Se ela é uma forma irrefutável, né? Coloca aquilo como seja religioso. Então, é essa forma como a pessoa introjeta isso, como ela aceita aquela ideia ou objeção, se ela aceita com uma forma de dogma. Tá? E, geralmente, se for com uma forma de dogma, uma forma irrefutável. Então, pessoas que, às vezes, têm algum contato com alguma ideologia, alguma ideia, alguma acepção, e aquilo, para ela, é ponto pacífico e irrefutável. Então, assim, eu acho que a gente vive questões de verdades relativas, né? Em algum momento aquilo pode ser superado. Isso demanda muito a nossa inteligência contextual, né? De saber lidar com os contextos, né? E com as ideias, às vezes são superadas, né? Em Fatologia, página 23, 4ª linha de baixo para cima. Gostaria que abordasse o caráter sentencioso. O caráter sentencioso é aquele tipo de personalidade que a pessoa tem de querer dizer o que os outros têm que fazer e de sentenciar o que os outros fazem de errado. Então, aquela pessoa que geralmente aborda e vê o que o outro está fazendo de errado, e é como se ela elevasse isso, você entendeu? É como se ela quisesse trazer... Às vezes a pessoa tem uma série de outras coisas bacanas, mas ela só consegue ver e abordar o trafar do outro. Tá? Então, essa é a questão do caráter sentencioso, justamente isso. E querer dizer, ou querer corrigir os outros, você entendeu? A partir dessa postura, dessa introjeção desse caráter. É justamente aqui o que me evoca a questão do dogmatizador, né? De julgar, né? Agora, em Fatologia, página 23, início da 3ª linha de baixo para cima. Poderia explicar a tendência da autocondenação ao invés da autolibertação? Isso aqui já evoca a questão do dogmatizado, né? Aquela pessoa que ela vê só as coisas de ruim que ela mesma faz e ela não consegue, às vezes, ver os aspectos bons dela. Aquela pessoa que se autocondena, ninguém fala comigo, as pessoas não me aceitam. Então, a pessoa ela tem essa tendência de autocondenação. Isso é um dogmatismo pessoal, né?
Tá? E a proposição aqui é que ela saia, né, dessa tendência de autodogmatização e entre numa abordagem mais de autolibertária, né, de sair desses requisitos, esse núcleo de pensenidade, o de holopensene crasso. É que a gente está falando muito do dogmatismo religioso e do acadêmico, mas também tem aquele dogmatismo político também, né? Nós falamos aqui. Né? Falamos também, né? O dogmatismo político. Que muitas vezes a pessoa acha que aquele partido, né? Sempre aquele partido está correto e o outro partido está errado. Então o pessoal que é tucano acha que o tucano está sempre certo e os petistas estão errados. E o PT também é o contrário, né? Acha que o PT está sempre certo e os tucanos são sempre errados. Então a gente tem que tomar cuidado com essas posturas aí também. Tem a convenção. Me ocorre agora, Tiago, já me deu a ideia de comentar a questão do dogmatismo dentro do direito. E o direito é basicamente dogmático. Ele é dogmático no seguinte aspecto, que às vezes é colocado leis com a tentativa de provocar um comportamento na pessoa. Tá? Se é cosmoético ou não, isso é uma questão que a gente pode levar para um outro âmbito, né? Por exemplo, se a pessoa não usar, e deve usar, né? Se não usar cinto de segurança, ela é multada em tantos R$1.000. Tá? Isso é uma tentativa do direito, através do dogmatismo, de provocar um comportamento da pessoa que usa o cinto, né? Mas tem várias outras coisas, outras abordagens patológicas dentro do dogmatismo do direito. Mas o direito realmente é basicamente dogmático. Repetindo, nós falamos que tem dogmatismo na ciência, na religião, na política, na filosofia, né? Todos esses lugares, no direito, que você acabou de lembrar. Rolo então, compressor, né, amigo? Vai rolando e a gente vai. É difícil dizer onde não tem, né? Que tem aqui, olha, a pretensa ideologia de pacificação pelo dogmatismo. Quer dizer, até na boa intenção de pacificação, existe também o dogmatismo. Pilar, isso daí é aquele caso daquelas religiões que às vezes quer ser pacífica, mas em algum outro momento ela ataca a outra. Então não tem como, e a gente está fazendo, eu estou fazendo uma abordagem, um estudo aprofundado mais sobre pacifismo. Eu acho que não tem como o pacifismo advindo da religião ser um pacifismo pleno, serenológico. Eu não penso. Para mim isso não casa, não dá certo. É igual aquele tipo de coisa assim, fazer uma partida de futebol pela paz. Futebol do belicismo, esporte do belicismo, você entendeu? Não tem sustentabilidade isso. Isso é mais só pro forma, né? Mas não tem, é justamente essa abordagem aí, Pilar. Obrigado. Agora, ainda em fatologia, na página 23, penúltima linha. Poderia falar acerca de a inclinação ao misticismo? Perdão, eu me perdi aqui, página 23. Página 23, penúltima linha. A inclinação ao misticismo, né? Essa aqui é aquela personalidade que ela tem tudo, ela tem a tendência de mistificar, de levar para o lado místico. Em vez de ela falar que às vezes viu uma consciência, né? Eu vi uma alma que não sei o quê. E daí já embota algum medo ali, um receio, que ou a parte do misticismo é que só ela viu e os outros não veem, isso dá um certo poder para ela. Então tem toda essa questão do misticismo em cima, de mistificar, de colocar algum mito em cima, né? E quando a consciência faz isso, ela tira algum proveito disso, né? É muito comum isso na astrologia. Não, eu sou assim porque eu sou virginiano, né? Fulano é assim porque ele é de Capricórnio, né? Isso tem a questão da vidente e da cartomante, né? Você vai receber um presente. Geralmente elas abordam os 4 temas principais da vida de uma pessoa, né? Que é trabalho, amor, dinheiro. O outro não estou lembrado qual que é, mas tem 4 aspectos, né? E geralmente ela coloca, não, você vai ter um trabalho que vai te dar algum retorno. Só que você não sabe se é daqui a um dia ou se é daqui a 10 anos. Você vai receber um presente, ela só não fala quando. Com um caixão no final da vida. Nossa, tá vindo alguma coisa para você entendeu? E ela fala que e aquilo não é claro, né? Também não tem como ser, né? Isso que é o extrafísico. Um vento entra e diz, não, isso aqui foi
uma consciência que assoprou, ou então tudo é meu amparador. Olha, foi meu amparador. Às vezes não é amparador coisa nenhuma. Antônio, a gente tem caso sério aqui que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de clarividência e elas começam a falar coisas que não vê. Parece que tem muita maionese. Isso é questão do misticismo. É um misticismo latente ainda. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar, estar muito atento a isso. E isso é caso que acontece. É isso aí. Agora, em fatologia, ainda na página 23, final da última linha. Gostaria que explicitasse a pseudo-harmonia da submissão. Essa pseudo-harmonia é aquela proposição do seguinte aspecto, né? A pessoa está dentro de um grupo, ali uma unidade social, ali tem uma convenção, eu consigo cumprir aquelas convenções, eu sou aceito, então aquilo ali me dá alguma harmonia, aquela submissão, você entendeu? Isso evoca também a questão do paternalismo, né? Que aquela religião às vezes, ou aquela linha tem, né? De você estar ali dentro, você é praticamente protegido, né? E você se sente parte do grupo, né? E isso é uma pseudo-harmonia. Agora vamos levar para o outro aspecto. A gente evolui pelas dificuldades da gente, pelo alto esforço. Se eu estou nessa harmonia, como é que a gente fala isso? A questão que não se movimenta muito. Estagnação. Essa inércia. Se a gente está muito nessa inércia, como é que eu vou fazer um movimento evolutivo? Então, assim, essa submissão, né, dentro do dogmatismo é uma pseudo-harmonia, né? Ela acha que está se sentindo bem, né? Mas no fundo... Isso não é o melhor evolutivo para ela. Né? Então, agora em fatologia, ainda página 24, 11ª linha. Poderia comentar a repetição criando o sentimento de evidência? Isso aqui é aquele tipo de coisa, né? Você vê um monte de gente chorando por causa de um santo de barro e aquilo se torna repetitivo. E isso acaba arrebanhando as pessoas. Ou aquele tipo de aspecto. Se tal político, tal personalidade também foi e fez, quem sou eu para discordar e para achar diferente? Então essa repetição desse sentimento, ou de choro, ou de culpa, isso acaba criando uma certa evidência para a pessoa. Não, se todo mundo está fazendo, né? Quem sou eu para discordar? Divide a culpa dela, né? Ela não fica culpada sozinha, então ela está dividindo a culpa com os outros, né? Então, quer dizer... Ela outorga, né? Não é responsabilidade dela também. Agora, ainda em fatologia, página 24, 7ª linha de baixo para cima. Gostaria que discorresse sobre a pretensa ideologia de pacificação pelo dogmatismo. Aquilo que bacana, isso aqui é a ideia que a gente colocou há pouco, né? Que eu penso que uma paz advinda de uma religião não tem como dar certo. Não tem, porque a questão da religião é a questão dos limites epistemológicos dela. Ela vai estar a certo ponto, às vezes não admite outra hipótese. O outro é visto como inimigo. Como a religião vai conseguir promover o pacifismo? Ela pode conseguir até fazer alguma coisa, ajudar em algum momento de pacificação, mas não é uma paz plena, não é uma paz cosmoética às vezes. Não é uma paz que tem uma extensão universal. Não quer dizer que provavelmente alguma coisa ela não vai ajudar a fazer uma pacificação. Por exemplo, lá, o Papa está tentando fazer a união lá, a conjunção lá, política, Cuba com Estados Unidos, né? Talvez ele tenha algum êxito nesse pacifismo dele, tá? Mas isso é limitado. Isso vai ser até um certo ponto. E o pacifismo engloba muito mais coisas. Questão política, questão cosmoética, questão da convivialidade, questão do respeito. Então, assim, é muito pretenso uma religião querer ser a pacifista, a melhor de todas. Isso não tem como dar certo, né? Não tem. O sectarismo nunca vai ser pacifista, né? Como não dá. O partido, né? Agora, em fatologia, página 24, penúltima linha. O que se pode falar sobre a aculturação pelos ismos? Essa aculturação é a forma como a pessoa
ela coloca ideias para ela e aquilo torna uma cultura, isso se não é como uma base dogmática. Por exemplo, às vezes a pessoa tem algumas ideias ou acessa algumas ideias por exemplo, ufologia. Tá? E se ela não coloca isso como muito dogmático, ela faz essa culturação para ela muito dogmático. Ufologia, 99% daquilo ali o que está hoje por aí publicado é bobagem. Tá? E o pessoal é muito fanático. Às vezes vê uma luz lá no céu, não sei aonde, já acha que é um disco voador, que não sei o quê, já tem conspiração com os Estados Unidos, e aí por aí vai. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de aculturação, entendeu? E dentro da ufologia tem muita gente assim. Muita gente dogmática. Muita gente dogmática mesmo. Agora em Parafatologia, página 24, quarta linha. Poderia comentar a autoconsciência desconstruindo o dogmatismo pessoal? Autoconsciência é autolucidez, né? Quando a pessoa consegue vislumbrar, ou olhar acima do muro, ou ver que tem outras realidades, outras abordagens, e que aquele contexto daquele holopensene que ela vê, que ela está crassa, então isso ajuda ela a desconstruir o dogmatismo. Então essa autoconsciência, né, a partir de algum parafato, alguma outra coisa, ajuda a trazer essa elucidação. Um exemplo, por exemplo, uma exemplificação fazendo aqui, a pessoa quando tem uma projeção. Quando ela tem uma projeção, ela acaba vendo que tem outra realidade. E a projeção, por si só, para a pessoa, é autopersuasiva. Então, ela tem uma projeção e está numa religião que não admite uma vida após a outra. Como é que fica isso? Então, essa projeção ela acaba trazendo para ela uma autoconscientização e isso ajuda a fazer uma profilaxia ou início, talvez, de uma reciclagem, dela ver uma outra abordagem. Às vezes a pessoa precisa passar por isso. A questão que a gente já comentou hoje da experiência quase-morte, acontece isso, né? Quando a pessoa passa por experiência quase-morte, parece que é uma virada, um turning point na vida da pessoa muito grande. E muitas pessoas que passam pela experiência quase-morte acabam mudando a vida delas para um outro aspecto, um outro viés. Tá? É bem essa questão aqui que é colocada na parafatologia, né? A autoconsciência desconstruindo o dogmatismo pessoal. Em Parafatologia, página 24, última linha. Poderia explicar o arco voltaico crânio-chacral impulsionando o autodesassédio? Olha, o arco voltaico, ele tem uma coisa muito bacana, que ele trabalha os desbloqueios encefálicos e os desbloqueios da cabeça. E é o nucochakra, o coronochakra, o frontochakra. Se você conseguir trabalhar, e as pessoas têm feito isso, esses desbloqueios energéticos, a pessoa pode conseguir vislumbrar outras coisas, outras ideias. Ela pode conseguir vislumbrar algum traço ou fazer alguma sinapse de alguma coisa que ela esteja fazendo dogmática, alguma coisa que ela esteja fazendo que não seja cosmoética. Então, o arco voltaico ajuda nesse trabalho. Agora, fazendo um outro cotejo, uma outra abordagem. Eu noto, e é uma experiência que tem acontecido comigo, né, que a questão do assédio, os nossos compassageiros evolutivos do assédio aí, eles acessam muita gente pela questão encefálica. Ou pelo nucochakra, ou pelo hemisfério direito, ou pelo hemisfério esquerdo, ou dependendo da pessoa, se for pela questão emocional, acho que pega o hemisfério esquerdo, a questão emocional, né, no cérebro, né? Eles acessam por esse lado. Dependendo do assediador, às vezes é no hemisfério direito, e é um assédio mais com base ideológica, de ideias, de inculcação. Então, assim, o arco voltaico é uma grande profilaxia nesse aspecto de desassédio aí. No momento que você se conscientiza desse processo e recicla, né, você libera essas consciências que estão com você também, né, que fica reforçando o comportamento, aquela pensenidade, né? Aquele reforço patológico energético, né? É o energoplug, aquela ideia do energoplug que o pessoal tem aí, né? Você está ligado energeticamente àquele assédio, àquela consciência, àquele corpo de ideias que aquela consciência traz para você. E o arco voltaico ajuda a cortar isso.
Lembrando que o dogmatismo tem muito a ver com guia cego, né? Também. Os guias cegos das religiões também têm essa tendência de manter, porque eles mesmos são dogmáticos, né? Então, agora em Efeitologia, página 24, poderia falar acerca de os efeitos da imposição de certezas absolutas na história humana. Um efeito disso, muito grande, foi a questão da superioridade da raça ariana, né? Que para eles lá na parte norte da Europa era algo muito forte, né? Você sentir que a raça ariana era superior a todas as outras, tá? E o que isso não causou na história humana nossa, né? O que essa imposição da raça ariana através do nazismo causou? Essa certeza absoluta. Por favor, professor Gilderley, poderia falar na página 24, tecnologia? Poderia comentar, por favor? Essa técnica é a base aqui do verbete, né? A técnica do mirroring, se não me engano, né? É a técnica do espelhamento, né? De você tentar se observar o que através do seu próprio comportamento, da sua tendência, do seu temperamento, ou a forma como você reage a determinada condição, se isso não tem a base dogmática. Então a gente traz a proposição dessa técnica, né? De através do espelhamento do que você faz, né? De como você reage, qual base de dogmatismo, né? Ou que corpos de ideia, né? Levando para a questão política ou científica, né? Que corpos de ideia tem isso, né? De base. São esse tema da atualidade do islamismo, né? Como abordar esse tema, a questão das religiões, né? Como abordar esse tema sem ser intrusivo ou desrespeitoso com a crença burra das religiões? Como é que você vê, até para o comunicador, para nós que estamos aqui, que somos pesquisadores, é um tema delicado, né? Você está vendo uma série de crenças, de promessas de virgens, que a gente não tem que respeitar, mas, por outro lado, não pode deixar de falar. Qual seria a diplomacia que você vê nesse sentido aí? Como é que a gente pode ser mais diplomático? Bacana, Cláudio. Eu penso que assim, a primeira abordagem é pelo respeito, tá? E em segundo momento aí, sem causar estupro evolutivo, sem querer impor uma outra ideia, senão a gente está sendo dogmático também. E às vezes é o momento evolutivo deles de passar por isso, tá? E de ver. Agora eu penso muito que a questão do respeito e de você saber abordar. Se nós estamos lúcidos, se estamos um pouco mais esclarecidos, a gente tem que usar do nosso discernimento. A gente tem que saber abordar isso. Agora, a forma escrachada que eu acho que foi feito, né, de atacar uma religião aí, eu acho que é uma coisa para ser analisada também, você entendeu? Talvez isso atacando na imagem lá do profeta. Eles poderiam ter feito outras abordagens mais sutis, mais inteligentes, mais sagazes, que talvez teria um efeito mais cosmoético. Porque a partir do momento que foi feito aquilo, uma charge, né, agora abre-se a discussão para N pontos, né, foi pego assim para cutucar. Entendeu? E a abordagem poderia ser mais diplomática. Mas ao mesmo tempo são ideologias, crenças irracionais, discursos falaciosos, que chega a ser uma falta de liberdade de expressão você ver aquilo tudo e ficar omisso, né? Não, isso eu concordo contigo. A gente não pode se furtar da liberdade de expressão. Você acha aquilo ridículo ou acha aquilo que é... Tá certo, quem é você para achar aquilo ridículo? Quem é você? Eu sou uma pessoa do século XXI, um ser pensante e percebe que há sofrimento atrás daquilo. Agora vamos levar para outro aspecto. Olha o estrago que fez. Quantas vidas morreu? Quantas vidas perderam? Então, assim, talvez os cartunistas lá poderiam estar hoje, se estivessem fazendo uma outra abordagem, fazendo uma abordagem mais com base no discernimento, na diplomacia, podendo estar fazendo sua crítica de outra forma, uma forma mais ponderada. Entendeu? Porque o que aconteceu? Isso só suscitou mais ainda a questão do antagonismo, da raiva, da ira. Então, assim, tem muitas abordagens nesse aspecto. Eu penso sobre essa forma, não quer dizer que seja melhor.
Mas eu tenho esse viés a respeito dessa questão do Estado Islâmico que aconteceu lá na França. Só um parênteses, a gente vai fechar já, que as críticas do jornal Charlie Hebdo, lá na França, que sofreu esse massacre agora dia 7 de janeiro de 2015, foi não só críticas ao islamismo, mas foi ao catolicismo, ao Papa, a outras ideologias. Não, tem várias lá. Tem várias. Não é só o islamismo, né? Então a gente ao mesmo tempo vê que isso trouxe essas charges, trouxeram esse movimento agressivo, que foi a invasão da redação do jornal, com a morte de vários cartunistas, que já eram ameaçados, que já estavam cientes do perigo, mas ao mesmo tempo, será que não houve, a partir daí, os jornalistas não deram um argumento a mais para que eles pudessem mostrar esse lado deles irracional? Uhum. Olha, é uma coisa... A partir do momento que a gente se cala perante isso, a gente apenas está falando, não, tá certo, se eu fizer, eu vou ser punido, não posso fazer nada contra eles. Eu penso, né, que a gente não pode se furtar da liberdade de expressão, mas eu penso também que a gente pode ser um pouco mais diplomático. Uma ideia que me ocorre agora, imagina se o pessoal tivesse a bomba atômica na mão. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muita ponderação. Se eles tivessem a bomba atômica na mão... É meio polêmico esse tema, né? Porque você muito falar de liberdade de expressão é meio complicado. Agora, eu acho assim, os outros, eu acho que a melhor coisa que os islâmicos deviam fazer é fazer charge de Jesus Cristo, por exemplo. Faz charge de Jesus Cristo, do Buda, para ver a reação dos cristãos, dos budistas, dos hinduístas, do Krishna. Eu acho que se eles fossem mais assim... se eles quisessem... Aí pronto, aí acabava com tudo, né? Com todas as religiões, né? Que ficou assim, ficou meio uma coisa voltada, né, para a charge só do Maomé, né? Uma coisa que me ocorre a mim, a gente não comentou, a gente aqui do Ocidente, a representação do Maomé parece ter um valor para eles, tá? A gente hoje, aqui no Brasil, no Ocidente, a gente faz representação do Obama, de tudo que é forma, tudo bem, isso passa. Para eles é diferente. Então tem esse viés. Eu não sei dizer o quão profundo isso é, mas isso é um insulto para eles. Agora eu questiono, se tivesse feito uma charge, por exemplo, de Jesus Cristo, como seria a reação dos cristãos? Não sei se você lembra quando foi lançado um filme, se não me engano, sobre Maria. Até ele fala aqui do Salmo até criou os cristãos também se manifestaram, fizeram não sei o que lá na frente do cinema, quiseram proibir teve o filme agora, Moisés, né? Do Êxodos, né? O filme do Moisés dos Êxodos também teve alguma coisa desse tipo. A minha pergunta é como seria a reação dos cristãos ou dos budistas, seja lá de quem seja, se fizesse uma charge do ídolo deles, né? Será que não seria bem parecido? Eu acho que a primeira... Charlie Hebdo, eles faziam a charges também do cristianismo, do budismo. Não era só do islamismo, eles mexiam com todas as religiões, porque eles eram ateus, né? Eles são ateus. Então eles faziam charge de todas as religiões, só que a galera do islamismo, né, apelou. Gostaram, né? Agora, achei legal que alguns líderes islâmicos falaram, o islamismo não é isso. Acho que é importante... Está tendo esse levante agora lá entre eles. O líder religioso colocar, isso não é islamismo. Essas agressões esses casos não são religiosos. Acho que a primeira coisa que o religioso tem que fazer, se é um religioso ciente ou inteligente, fala, nós não somos, nós somos da paz. E até ter bom humor, até ter bom... Só que eu acho que eles tinham que se posicionar mais firmemente, né? Esses líderes religiosos, né? Se posicionar de maneira mais firme. Eles falaram que isso aí não faz parte do islamismo, tal, a violência, tal, mas acho que eles precisavam se posicionar mais, né? Vamos lá, em Paradoxologia, página 24. Poderia expandir o paradoxo de o poder da palavra ser superior ao poder da força? A palavra arrebanha mais, né? A palavra arrebanha muito mais que o poder da força. Porque a palavra ela age em cima do convencimento, da persuasão, da ideia. E isso arrebanha muito mais que o poder da força. Você pode, através da força, até arrebanhar mais pessoas, mas em algum momento, talvez essas pessoas possam se tornar dissidentes. Então, isso aqui é muito perigoso. Onde que está aqui a minha paradoxologia? Paradoxologia, né? Página 24. Que é o poder da palavra, que às vezes não é tão palpável a palavra, né, digamos assim, oral,
tá? Mas ela arrebanha muito mais que o poder da força. Eu não conheço bem o islamismo, né? Não sei, mas eu tive um amigo assim, conhecido, que ele é muçulmano, né? Que ele vem de família muçulmana e tal. E ele fala que no Alcorão tem isso mesmo, de mandar matar, né? Essa coisa de belicismo, e tem isso no Alcorão, eles mandam matar mesmo, né? Então, quer dizer... Isso aí tem que ver com calma, né? Os líderes muçulmanos não falam que o islamismo é pacifista, né? Que não tem essa questão do terrorismo, belicismo, não tem, mas... tem que fazer uma análise mais... Tem que ler o Alcorão aqui, tem que ler o Alcorão mais. Nenhum de nós aqui conhece direito. Em Mitologia, página 25, poderia abordar, isso aqui também você já falou, mas poderia abordar o desmoronamento do mito da religião pacifista? Mitologia, página 25. Esse é um mito, né, de que uma religião possa ser pacifista, né? Porque uma religião é um partido, né? O professor Amém até colocou mesmo, é sectário, né? Como é que ela pode ser... Vamos tirar a palavra pacifista. Como é que ela pode ser universalista? Então assim, não é uma coisa que colhe, que tenha efetividade em si no pacifismo, né? Isso não quer dizer que em algum momento alguma religião possa fazer um trabalho de pacifismo. Claro que pode, mas eu penso que não é um pacifismo pleno, né? Que é um outro patamar dentro de autotransafetividade que a gente estuda aqui, dentro da cenologia. Então, assim, é um pacifismo limitado. Então, para mim, isso é um mito, né? Da religião ser pacifista. E a religião é muito ligada ao belicismo, né? Os dois estão muito juntos. Então, historicamente, né, sempre teve quase todas as guerras do passado, acho que até hoje, né, a questão religiosa. A questão religiosa estava por trás, né? Então agora aqui é uma pergunta de uma pessoa que vive na Bélgica. Ao verbetógrafo, gostaria da sua opinião sobre o espiritismo. Eu estou na Europa e há 4 anos conheci o espiritismo, que me levou a estudar sobre o passe e que me levou aos vídeos do professor Valdo e as tertúlias, as quais acompanho agora quase que todos os dias. O que você sugere que eu faça? Devo continuar com os dois? Olha, eu sugiro que você faça uma autoanálise, né? O espiritismo teve o seu papel no passado, ajudou em algum momento a fazer uma abordagem extrafísica, ajudou com algumas técnicas, ou passe, ou trouxe alguns outros, algum outro conhecimento extrafísico lá do Egito, mas ele teve o seu papel. O que aconteceu? Ele foi muito desvirtuado, então muito associado à questão religiosa. Tá? Então está muito associado. Teve o seu papel, vai ter. Tem pessoas que vai precisar ainda passar pelo espiritismo, tá? Mas a sua sugestão é que você escolha uma linha, né? Ficar nas duas não vai dar certo. Então você escolhe uma linha de pesquisa e siga a sua linha. Por pouco tempo até você se decidir, tudo bem, mas se você ficar muito tempo, tem aquela história, se você ficar com um pé em cada barco, a probabilidade de você afundar é grande, né? Então chega uma hora que você vai ter que decidir. Nós temos um verbete aqui que foi defendido aqui no Tertuliário, se eu não me engano o nome é Síndrome de Conflito de Paradigmas. Com o tempo, estando nos dois viés ideológicos aí, você vai entrar nesse verbete, que é Síndrome de Conflito de Paradigmas. Uma profilaxia já dá uma olhada nesse verbete antes. Eu acho que vale a pena você estudar a conscienciologia, ler os livros, né, você se inteirar das ideias da conscienciologia e comparar com o que você conhece do espiritismo. E só você vai decidir o que é melhor para você. Agora, lembrando isso que o Juderley falou, as grandes diferenças básicas. Primeiro, é o processo religioso. O espiritismo é uma religião, a conscienciologia é uma ciência. E toda religião, como ele mesmo comentou aqui, ela tem quem está dentro e quem está fora. Então tem umas... Tem um dogmatismo lá também, tem um dogmatismo também. Outra coisa, o espiritismo tem ídolos. Né? A conscienciologia, como uma ciência, não tem ídolos. O espiritismo tem Jesus Cristo, Allan Kardec, aqui no Brasil, Chico Xavier. Então essa questão da idolatria é a questão que ele colocou, que você não pode questionar. Né? Quem pode questionar o Chico Xavier aqui no Brasil, Jesus Cristo ou Allan Kardec? Né? Então tudo isso
vamos dizer, difere frontalmente das pesquisas. A Conscienciologia, ela pesquisa, é uma ciência. O Espiritismo quase não tem pesquisa. Mas tudo isso é só você que vai decidir, né? Vale a pena você estudar, ponderar, refletir, comparar e ver o que é melhor para você. Tá? Nós achamos que nenhuma religião é a melhor para a evolução das consciências, mas você que resolve, né? Então, agora tem uma pergunta pessoal para você. Rapidinho, tem um processo de automimese também. Então, veja quantas vidas você passou dentro da religião e o que de benefício isso trouxe para você. De repente, esse é o momento de fazer a virada evolutiva, né? Mas a maioria das pessoas não tem retrocognição. Uma ideia que me ocorre a mim, que essa passagem, não sei, se for uma passagem, pode ser uma senha, né, para ela, né? Uhum. Então a gente tem que ponderar muito tato nisso. Uma senha para ela para alguma outra coisa. Uhum. O ideal seria que todo mundo tivesse, se as pessoas tivessem retrocognições, logo elas iam perceber que elas tiveram um passado religioso, mas a maioria não tem, né? Agora tem uma pergunta que é meio pessoal para você ver o que você acha aqui. Alver Betógrafo, certa vez numa tertúlia, o professor Valdo Vieira lhe deu um feedback afirmando que você não usava integralmente seu poderio intelectivo anteriormente. Acho que ele devia estar aqui, né, para falar isso. Você poderia comentar? Sabe o que foi isso? Eu estou fazendo um movimento cerebro-psicológico muito grande. O que eu percebi, e as personalidades que eu percebi, que tem se confirmado, né, tem algumas outras para confirmar, através da conscienciometria, que havia uma certa inteligência e perspicácia, sagacidade intraconsciencial. E essa inteligência não era uma inteligência de erudição. Por exemplo, na guerra, no belicismo, você tinha aquela sagacidade de fazer alguma coisa ali e dar certo, e superar, ou ter vitória, ou poupar vidas. Então essa sagacidade tinha. O que estava acontecendo, que isso foi justamente uma época que eu estava fazendo um movimento recinológico muito grande aqui, fiz um aprofundamento de recin durante uns 6 meses, que eu precisava usar essa inteligência a meu favor. Você entendeu? Eu estava precisando, em vez de colocar culpa ou ressentimento, essa coisa do dogmatismo, eu precisava resgatar essa inteligência para superar essa fase. E era justamente essa abordagem que ele estava fazendo aí, o professor Val está fazendo comigo. Era justamente com relação a isso. Usar a inteligência que tinha a meu favor, e não contra mim. Tá? E foi um movimento profundo de recém. Foi 6 meses em que eu sabia, e ele comentou comigo a respeito, né, que eu ia entrar numa reciclagem profunda. Quando ele me disse, vamos embora. Eu me inscrevi nesses 6 meses em todos os conscincobais que tinha no semestre, e nisso eu entrei na consciencioterapia. Então eu fiz um trabalho, foi uma época que eu estava desempregado, né? Mas eu estava conseguindo, através do segundo desemprego, me manter, então eu falei, não, é agora. E foram resultados muito bons, porque chega um momento que na sua reciclagem, você vai movendo a pedra da reciclagem, os amparadores vão colocando questões para você, retrazendo aquelas coisas, você vai superando e te dá uma euforia, daqui a pouco vem outra dificuldade, você supera, um movimento muito bacana. Muito bom, então vamos lá, Fatologia, página 24, no final da 9ª linha, de baixo para cima. Comente, se possível, a ludibriação aos incautos. Essa ludibriação que os dogmatizadores fazem, né? De você só poder ler os livros dentro aí do catolicismo, né? Só os livros que podem, queimar os outros livros, que é o indexo proibitório, alguma coisa assim, né? Desse aspecto, né? E essa é uma forma de ludibriar, né? Outra coisa, o poder de sedução do dogmatizador é algo para se questionar. Tá? Tem que estar muito atento a isso, porque eles arrebanham mesmo. Por exemplo, nosso líder, ex-presidente aí da Silva, né, do Brasil, né, ele tem uma força, um magnetismo de atração e de persuasão perigosíssimo. Tá? E isso faz parte da ludibriação. Se você não estiver atento para isso, o cara te convence, você vota nele, ele é a melhor pessoa que tem no mundo. Tá? Então tem que ter muito cuidado isso. Isso faz parte do dogmatismo, tá? De ludibriar e também de deixar ser ludibriado, né? Tem os dois lados, né? Quem se deixa também ser enganado.
Agora, em Fatologia, página 24, 10ª linha. Gostaria que comentasse também a mediocridade encontrando segurança na padronização. Essa mediocridade é aquela questão que a gente comentou antes da pseudo-harmonia, né? Pseudo-harmonia dentro do dogmatismo, se eu não me engano. Tá? Uma tendência que a gente tem intraconsciencialmente, tá? É de tentar uniformizar as coisas para você poder entender. Por exemplo, todo objeto antigo, ele é um bagulho energético? Uma vez, o professor Valdo fez uma abordagem aqui muito sagaz, eu gostei muito, que uma vez colocaram para ele que tinha um objeto lá que deram para uma criança, que era antigo, e o pessoal comentou de ser um bagulho energético. Falou, não, calma aí. Tal objeto ele pode estar energizado, cheio de energia, é antigo, não quer dizer que seja um bagulho energético. Tá? E às vezes foi feita assistência com aquele brinquedo, com aquele objeto antigo. Então a gente tem que ter muito calma. E o que a gente faz intraconsciencialmente? Está fazendo essa padronização, né? Todo objeto antigo é bagulho energético? Não necessariamente. E a abordagem do professor Valdo, geralmente, quase sempre é isso. A gente faz uma pergunta, tal coisa, é sempre assim, ele vai para o outro viés. Não, calma, tem outras nuances, né? Então, justamente essa questão aqui, que a gente tem uma certa mediocridade nossa, né? Tentar uniformizar, achar que tudo é da mesma forma, e não é. Agora, ao verbetógrafo, em autoavaliação, na página 26. Ele está pedindo para comentar o item 8. Anfractuosidade, né? A autoexpressão com nível de devaneio, tá? Anfractuosidade é a questão da irregularidade, né? Se a pessoa não tem, se não é regular ou ela tem fissuras, ela entra nesse aspecto, né? Agora, essa autoexpressão, esse nível de devaneio que eu tenho, um autoquestionamento, tá? Ele é advindo de algum dogmatismo? Ele é de algum nível, de alguma ideia sectária? Por exemplo, às vezes, dentro de alguma ideologia aí, a pessoa ela não pode ler alguns livros. Então, ou às vezes ela tem dificuldade de concentração, ou de memória, alguma coisa. Isso é advindo de algum dogmatismo? Tá? Então, essa é uma questão que a gente coloca, né? Essa questão do nível de devaneio meu, se ele tem alguma base dogmática. Vai estar perguntando também uma que você já respondeu, em tecnologia, página 24, a técnica do espelhamento, mirroring. Essa técnica é a técnica, né, de você é a base do verbete aqui, né, através das proposições que a gente coloca, de a pessoa se olhar e se observar através da forma como ela reage nas situações do dia a dia. Se essas reatividades que ela tem em determinadas circunstâncias, né, se ela tem alguma base dogmática, em algum preceito, em algum dogma, né, é a base do verbete, essa técnica que a gente coloca. Agora está perguntando aqui para qualquer um de nós dois, ao verbetógrafo ou ao professor a mim, jogar energia para uma pessoa ou colocá-la na TENEPS com intencionalidade cosmoética ajuda a diminuir o seu dogmatismo? O que você acha? Da pessoa? Essa é a questão. Vamos lá. Se for do tenepsável, do assistido, se ajuda a diminuir o nível de dogmatismo dela? Pode ser que sim. Pode ser. No seguinte aspecto, às vezes através da TENEPS você consegue desfazer algum bloqueio energético da pessoa, que ela tem algum link ideológico. Ou você pode discar algum compassageiro evolutivo dela, algum guia cego. Então isso ajuda ela em algum desassédio. Mas o maior desassédio que ela tem que fazer, o tenepsável, é a reciclagem intraconsciencial. Então isso pode ser startar, pode dar início a algum processo para ela. Tá, mas a TENEPS necessariamente, eu penso, tá, tirar o dogmatismo de uma pessoa tem que ir com calma, né, nessa ideia. Eu penso assim também, que pode ajudar, pode, né? Sempre ajuda você fazer o desassédio, jogar energia, então sempre é bom fazer, não é para você desistir de fazer. Mas assim, aquilo que ele falou, você não, só com energia você não muda as ideias da pessoa, né? Você pode... O professor Valdo sempre fala, você junta 20 pessoas,
Coloca em volta de uma pessoa e todo mundo joga energia na pessoa. Você pode fazer ela até sair do corpo, mas você não muda uma ideia dela, né? A cabeça dela, a consciência dela é ela que manda. Então, assim, sempre ajuda, vale a pena colocar na TENEPS, vale a pena jogar energia, porque senão não teria assistência também, né? A gente vai falar, não, claro, fulano não tem mais jeito, ninguém faria mais assistência. Então, sempre ajuda. Agora, a reciclagem, como ele comentou, depende só dela, o autodesassédio. O desassédio começa com o autodesassédio. Agora, a ideia, Mi, é que talvez jogando energia, a pessoa pode ajudar ela, talvez, a fazer alguma sinapse. Que vai ajudar ela a se desassediar. Então vamos lá, professor Gilderley, poderia fazer alguma abordagem sobre a forma de pessoas dentro da CCCI verbalizar o princípio da descrença, gerando desconforto ou medo? A forma da pessoa se expressar também não pode ser vista como dogmática quando ela é confrontada em algum debate? Não sei se ficou claro, vou repetir aqui. Professor Gilderley, poderia fazer alguma abordagem sobre a forma de pessoas dentro da CCCI verbalizar o princípio da descrença, gerando desconforto ou medo? A forma da pessoa se expressar também não pode ser vista como dogmática quando ela é confrontada em algum debate? Olha, isso pode acontecer e é o seguinte, nós estamos evoluindo. Todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos erros, e isso às vezes gera desconforto, sim, tá? Mas assim, tem que ir com calma, né? Eu acho que vai do conscienciólogo lá, ou da pessoa da CI, saber se colocar e às vezes algumas coisas não são pertinentes, né? Em alguns momentos. Claro que às vezes é pertinente você falar alguma coisa para a pessoa determinada que vai ajudá-la. Tá, mas tem que ir muito com calma isso, e isso causa constrangimento, sim. Tá, só que a gente não pode ser dogmático de impor as nossas ideias, nosso princípio da descrença, né, de forma dogmática. Isso. Não quer dizer que aqui, né, só porque a pessoa está na CCCI, ela deixou de ser dogmática de uma hora para outra. E que ela é evoluída. Deixou de ter posturas religiosas de uma hora para outra, o que ela estava... Assim, nós estamos começando, né? Nós fizemos nosso primeiro curso intermissivo. A única coisa é que as pessoas já têm, assim, uma visão, né, um pouco diferente, né, um pouco mais para frente. Mas não quer dizer que elas já são 100% antidogmáticas. Então tem de tudo aqui, tem pessoas aqui. Agora, se me permite uma abordagem, a gente tem que ter muito cuidado, porque achar que está na CCI já está no céu. Isso é dogmatismo. É dogmatismo. Isso é dogmatismo. Não tem nada que ver. Não, mas isso que eu estou dizendo, o pessoal não é porque está na CCCI que já deixou o dogmatismo, já deixou a postura religiosa, já deixou o misticismo. Eles estão começando, né? Nós estamos começando. A gente está fazendo um esforço evolutivo, né? A única diferença é que a gente pelo menos começa a enxergar uma luz no fim do túnel, né? Tá na coloquiologia, né? A religião sai da pessoa, mas a pessoa não sai da religião. Gilderley, aqui na página 24, na 7ª linha da Fatologia, se fala sobre a dificuldade de aceitar a pluralidade de posições. Isso é próprio do dogmatismo, Antônio. De você ter uma habilidade de interrelacionamento pessoal com as pessoas. Isso é próprio do dogmatismo, ter essa dificuldade. Porque o outro se veste diferente de mim, porque o outro come coisa que eu não como, porque o outro guarda tal dia da semana eu não guardo. Então, assim, essa dificuldade é próprio disso aqui, de aceitar a pluralidade. E isso mina, sabe o quê? O universalismo da pessoa. E como que você vê essa questão de pluralidade aqui dentro da CCCI? Olha, nós temos nossos grupos que a gente se afiniza. Sim. Isso, até um certo ponto, nos ajuda. Agora, penso que a gente tem que estar aberto, né, a outras experiências. Por exemplo, uma pessoa que trabalha lá no Paradireito, às vezes ela está fazendo alguma pesquisa que em algum momento possa me favorecer, me ajudar ou até me assistir. Então, assim, eu falo Paradireito porque muitas pessoas às vezes têm até uma versão porque acham que Paradireito é só para advogado, né? Tem essa questão. E não é. Então, assim, essas pessoas que se privam de contato com os outros grupos aqui dentro mesmo, ela está tendo um certo fechadismo aí, né?
É porque, assim, o posicionamento da pessoa, né? Aqui dentro do CCI. Não vou fazer verbete. Entende? É um posicionamento Tudo meu. bem, não tem problema. Agora as pessoas brigam com ela, não, que ela tem que fazer. Exatamente. Você me evocou uma ideia muito bacana. Tem gente que quer ser pai. Tudo bem. Exatamente. Tudo bem. Ser pai. Isso é da pessoa, ela que responde por ela. A pessoa foi inversor, agora não é mais, agora vai querer ter um filho. Tudo bem, pronto, não tem problema. né? Agora as Qual pessoas vêm de uma forma dogmática. Não pode. A técnica da foi inversor, você vai deixar de ser inversor. Aqui tem mais também, aqui na 6ª linha, de baixo para cima, na fatologia. 24 ou 23? 24. Na 24. De baixo para cima. Okay. A clemência coexistindo com a execração dos discordantes. Isso aqui é uma coisa que não dá para aceitar. Dentro da religião tem aquele clemente, aquele bondoso, sim, aquele piedoso, tudo bem, ele está coexistindo ali dentro, mas ele olha para o lado, o cara está sendo execrado do lado, ele não faz nada. Não faz nada, né? Então, assim, isso é próprio dogmatismo. Tá? Então, é justamente essa abordagem que a gente faz. O clemente, né? A clemência era o clemente, né? Coexistindo com a execração dos discordantes. E como que você vê essa situação aqui dentro da política? Olha, é uma coisa para... É uma abordagem para se fazer, né? Então, assim, esses clementes dentro da política são aquelas pessoas que não têm posicionamento, que não quer votar, vota em branco, não se posiciona, não sabe o programa político do partido dele ou do político que ele vai votar, entendeu? Mas por outro lado às vezes critica, mas não é uma criticidade que não tem sustentabilidade, ele não se posiciona. Ele não tem um posicionamento político. O que a gente vê aqui, essa questão do país, né, esse assalto que está acontecendo no país, e as pessoas, na hora que tem que ir para a rua, não vão para a rua. Está confortável. Isso tem pensado, porque um prejuízo que tem anunciado aí de 88 bi... É muito dinheiro. É muito dinheiro. Alguma coisa está errada. E tem muita gente. Alguma tem coisa muita gente. E para 88 bi tem muito interesse. Exatamente. Tem muito interesse, tem muita gente. Ok. Só mais uma perguntinha aqui. Aqui em cima, aqui, na primeira linha aqui da página 24 também, o autorrigorosidade excessiva migrando para outros setores da vida. Eu sou muito rígido, fazendo uma abordagem, né? Eu sou muito rígido com relação a mim mesmo. Eu sou muito rígido na seleção de pessoas. Sim. Tá? Essa rigidez, ela pode às vezes minar para outros setores da vida. Por exemplo, a saúde. Eu sou muito rígido, não aceito o judeu. E às vezes o médico que vai me ajudar no pronto-socorro lá que está me ajudando é um judeu. Você entendeu? Então essa rigorosidade às vezes acaba minando para outros setores da vida e acaba dando prejuízo interconsciencial para a pessoa. Isso é apenas uma abordagem. Tem várias outras que podem ser feitas dentro desse aspecto, entendeu? Essa autorrigorosidade aqui, ela tem que ser sempre contornada, não pode estar à frente, né? Acima das suas... A autorrigorosidade é uma autorrepressão, né? E também uma autocensura, que também leva um preconceito. Então, estão tudo unidos aí, esses 3 ou 4 acepções, né? Ok, obrigado. Juderley, eu só queria aqui em Codigologia que você comentasse sobre os códigos sociolinguísticos. Tá, esses códigos são aqueles códigos que você às vezes tem dentro de determinada linha, né? Na ciência, isso aqui está provado. Quem que já escreveu sobre isso? Entendeu? São os códigos sociolinguísticos do dogmatismo dentro de determinada linha. Dentro da religião, se Deus quis, se Deus pode, se Deus permitiu, se Deus quiser, e aí vai. Dentro do islamismo, um código sociolinguístico aí, as coisas aí dentro do Ramadã, e aí vai. Tá? Ser penitente, ser misericordioso, se Alá, e aí vai. Muito bom. Então, mais alguém? Não, né? Então, nós agradecemos aqui ao Juderley pelo seu verbete, né? Esperamos que continue escrevendo aí os seus verbetes. Nós agradecemos aqui também a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, agradecemos todo o apoio da equipe, aí, a Nazaré e o Christian, e passamos então para os nossos avisos.
Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 33 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Cláudio com o programa Verbetografia. Boa tarde, eu estou aqui para convidar a todos interessados para o programa Verbetografia, que é a orientação, o apoio, o suporte para a pessoa que precisa de ajuda para escrever verbete e adequar as ideias originais ao conteúdo e forma da enciclopédia Conscienciologia. Então, esse curso é uma parceria entre a Ciclosapiens, a IC, criada para acolher e orientar os verbetólogos, os neoverbetógrafos, e o CAEC. Então, está agendado para primeiro semestre, agora dia 26 de fevereiro, final desse mês, a 21 de maio de 2015. E segundo semestre, 6 de agosto a 29 de outubro de 2015. Aí vocês podem registrar na agenda, então. 26 de fevereiro começa primeira turma e a segunda turma dia 6 de agosto. O curso tem 48 horas aula, são aulas gravadas com as quintas-feiras para tirar dúvida, quinta-feira à noite. Duração de 12 semanas e o investimento pode ser parcelado em 3 vezes. Maiores informações, recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652, o e-mail caec@caec.org. Obrigado, bom final de semana. Para amanhã, teremos o verbete Sinergismo para Perceptibilidade e Cosmoeticidade, especialidade Cosmoeticologia, e a verbetógrafa Adriana Lopes. Muito obrigado e boa tarde a todos.